Amém. Meus irmãos, eu quero ler com vocês um texto davídico, o Salmo 27, no versículo de número 8. Quero cumprimentar quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é uma alegria ter você aqui conosco, te convidar a se inscrever no canal para não perder nada, ativar o sininho para sempre receber o nosso conteúdo quando ele for postado, quando começar a live, curtir, comentar, pedir oração se você quiser, alguém de fato lê e ora por você, compartilhar com quem você ama, estamos juntos. Salmo 27, versículo de número 8, Davi disse o seguinte: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Quem é esse Deus que nos chama para buscá-lo? Quem é essa pessoa divina que na verdade se manifesta para nós num único Deus, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito? Como é o seu coração? Às vezes nós começamos o evangelismo, e eu creio que ele tem que começar por aí mesmo, falando de um Deus bom, que criou tudo muito bem, que colocou o homem num paraíso, mas depois que o homem peca, ele expulsa esse homem do paraíso. E ele agora condena o homem a uma vida longe dele, a uma vida sem a graça dele. Mas na verdade, gente, não é isso que acontece. Não é isso que o nosso Deus faz. Não é assim que Ele age. Eu tenho certeza que enquanto Deus falava para Adão e para Eva sobre os juízos que estavam vindo por causa do pecado, o coração de Deus era o que mais doía. Eu tenho certeza que quando Deus falava daqueles juízos, Ele falava não apenas de determinações suas, sábias, mas Ele falava também de consequências da degradação que aconteceria na vida humana por causa do pecado. Então quando Ele fala para Adão que para ele ter sustento agora seria mais difícil, quando fala para Eva que o parto seria mais doloroso, quando fala para Eva especialmente que agora o seu desejo estaria por causa do pecado subjugado ao seu marido, eu creio que isso está falando muito de uma consequência natural do pecado, e não de uma vontade de Deus de que o homem domine a mulher, mas a partir de um coração pecaminoso, caído, esse homem agora ia se impor sobre ela. E Deus está lamentando tudo isso. Está dizendo, não precisava ser assim. Mas o mal, ele entrou e ele vai estragar a vida de vocês em muito. Mas a cena que fica para a gente no final é Deus botando eles para fora. E a ideia às vezes que nós temos é de Adão e Eva andando e Deus ficando para trás. E Deus ficando tipo assim, tchau Deus. E Deus fechando a porta e diz, não voltem mais. Mas não é isso que acontece. Por exemplo, se nós vamos no capítulo 4, que é o primeiro depois da queda, que é o 3, logo no começo, diz que Adão teve relação com Eva, e Eva concebeu,
e Eva deu a ele o nome de Caim, dizendo: eu tive um menino, com a ajuda do Senhor. O que interessante. Eva saiu do Éden, Adão saiu do Éden, mas eles sabem que Deus não saiu da vida deles. Deus está ali ainda. Deus está ajudando, está dando filho. Eva passou pelas prometidas dores de parto que ela passaria por causa da queda, mas Deus estava lá. Deus não a deixou. E ela reconhece o favor, a graça e a bondade de Deus, mesmo depois da queda, ou mesmo depois de qualquer coisa, Deus está ali. E Deus é muito presente na vida deles, tanto que eles vão ensinar seus filhos a cultuar o Senhor. O capítulo 4 vai nos mostrar Caim e Abel cultuando a Deus. Lembra disso, gente? E é um culto muito vívido, é um culto muito próximo. Eu vou dizer a você, esse culto de Gênesis 4, você não encontra coisa muito semelhante assim na Bíblia. Ele é muito próximo de Deus. Porque assim, tem até cultos na Bíblia onde Deus se manifesta assim, audivelmente, instantaneamente, tem. Mas eram processos muito mais burocráticos. Caim e Abel parece que com muita simplicidade, sem sacerdote, sem templo, sem nada, eles chegam diante de Deus. Eles estão muito perto de Deus ainda. E Abel, naquele culto fatídico, é aceito. Caim, naquele culto fatídico, é rejeitado com sua oferta. Caim, olha como a relação é próxima com Deus. Caim fica emburrado. Deus, na hora, vê a cara feia dele e fala: qual foi, Binho? Na hora, assim, sabe? Não foi tipo assim, deu, e então Caim teve um sonho, depois de uma semana, Deus dizendo: por que estás assim, Caim? E Caim levantou e disse: quem poderá interpretar o meu sonho? Não foi assim. Na hora, assim, ele botou a oferta, Deus disse: eu não quero não, brother, eu não quero não. Ele aí, eu disse: qual foi que você está assim? Se você agisse bem, eu lhe aceitava. Não fique assim não, viu? Vigie seu coração, que o pecado está aí. A gente, uma relação muito próxima. Tanto que depois que Caim mata Abel, Deus fala assim: Caim, cadê seu irmão? E ele fala com Deus como um menino rebelde que fala com o pai, ou até com o tio, sabe? Sei lá, eu tenho que ficar vendo ele agora? Ele até despreza, deboche de Deus. Eu sou guarda do meu irmão? O que significa isso? Que Deus não deixou aquela família caída. Deus estava ali, criando os meninos junto, cuidando, ouvindo, exortando, advertindo. Ele é maravilhoso, gente. E aí, olha que coisa forte. Deus tentou alertar Caim, Caim não ouviu, e Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, Deus falou assim: rapaz, você... Como é que se fala um negócio desse? O sangue do seu irmão está clamando justiça. Seu pai, por muito menos, amaldiçoou a terra. Agora você foi muito além e você é maldito pela terra. A terra que bebeu o sangue do seu irmão não vai querer lhe dar mais nada. Você quebrou tudo. É mais uma vez Deus dizendo: você está estragando. Não sou eu quem vou estragar a sua vida, é você quem está estragando a sua vida. E olha, você vai ter que viver agora errante aí, nômade. E vai ser difícil agora para você. Aí Caim protesta, Caim diz: ah, mas é muito duro isso. E sabe o que Caim mais lamenta? Versículo 14 de Gênesis 4, ele fala assim: Senhor, o Senhor me lança para longe da tua face. O que ele mais lamenta é não ficar mais perto de Deus, porque era bom ficar perto de Deus. Mesmo depois do Éden, a melhor coisa da vida deles ainda era o Senhor. E Caim fala: você vai me botar para fora da sua presença, vou viver aí longe do Senhor.
Como é que eu vou viver longe do Senhor? Ele não fala assim, viverei longe do meu pai, da minha mãe, que eram vivos ainda. Vou te mostrar daqui a pouco uma coisa interessante sobre isso. Ele não fala, vou viver longe de painho, um Caim baiano. Vou viver sem o tempero de manhã. Só manhã faz a fruta proibida daquele jeito gostoso. Ele não fala isso. O lamento dele é: eu vou viver longe de ti. Porque mesmo tendo perdido o Éden, o Senhor continua sendo a melhor coisa da nossa vida. E você pode ter perdido muita coisa, como eu perdi muita coisa. Você pode ter errado, falhado, pecado, feito escolhas ruins, e acontece. Vou falar uma coisa: em qualquer fase da sua vida, Ele continua sendo o melhor da nossa vida. Ele continua sendo a esperança. Ele continua sendo a restauração, o consolo. E é exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 4. Se você continuar lendo, você vai chegar aí em Gênesis 4. Eu vou até abrir aqui para não dar o momento errado, que eu quero dar exatamente. Chega no versículo 25, 26, que eu estou na dúvida agora. Isso, 25 de Gênesis 4. Olha o que diz aí. Que Adão mais uma vez teve relações com Eva. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Mesmo depois daquela tragédia toda, Deus visita eles e Deus concede um consolo. Sete significa aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabelece esperança. Deus estabelece graça. Deus estabelece vida de novo. Eva não tem dúvidas de que é o Senhor de novo. É o Senhor insistindo em abençoar, é o Senhor insistindo em ser bom, é o Senhor insistindo em ser misericordioso. E é interessante que o texto vai dizer que em Sete gera Enos, e Enos significa fragilidade, e ali começa a se invocar o nome do Senhor. Começa um povo que ama Deus, que busca Deus, a se mover a partir de Sete, que Deus deu para consolar Adão e Eva da perda de Caim. É um Deus consolador, que estabelece coisas novas na vida das pessoas que o buscam. Hebreus 11:6, grava isso. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe. Toque em alguém e diga: irmão, Deus existe. Deus é real. Não deixa a sua carne e o inimigo tirar isso do seu coração. Existe um Deus absoluto e soberano no controle de tudo. Pode parecer louco eu estar num culto aqui tendo que falar isso, mas eu sei como a nossa carne é, eu sei como o inimigo é, eu sei como a incredulidade é. Que nada tire do seu coração a convicção de um Deus real, um Deus que existe. Eu preciso sempre lembrar que Deus existe, mas mais do que isso, que Ele é abençoador de todos os que o buscam. Pode ser um Adão, pode ser uma Eva, cheio de fracassos do passado. Se eles estão ali no Senhor, imagina Eva chorando no Senhor: Senhor, perdi, Senhor, mas perdi, acho que eu criei mal esse menino, o Caim matou Abel. Chorando, e o Senhor, Eva, eu sinto também. Aí o Senhor diz: Eva, toma outro, não para apagar, não para substituir Abel, mas para consolar, para fortalecer, para mostrar que eu gosto de vocês, que eu amo vocês. Gente, ele é tão bom, Ele é tão misericordioso,
que quando o próprio Caim falou assim, ó, mas está muito difícil essa minha vida que eu vou ter agora depois de matar Abel, porque quem me achar vai me matar. Porque Adão e Eva tiveram outros filhos, né, que não são nomeados, mas eles foram enchendo a terra, então já tinha uma população na terra. E Caim fala: quem me achar, sabendo da minha história, sabendo do que eu fiz, sabendo do crime que eu cometi, vai me matar. Aí Deus olha para ele, e porque ele está pedindo ajuda, Deus fala assim: não vou deixar te matar. Vou colocar um sinal em você, para que todos saibam que não podem te matar. Até com Caim, que buscou a ele, que pediu alguma misericórdia, o Senhor foi misericordioso. Esse é o nosso Deus. Como não buscá-lo? Como não orar a Ele? E às vezes vem no nosso coração assim: poxa, mas se ele é tão bom, por que Ele não deixou Adão e Eva no Éden? Gente, o texto é muito claro porque Ele fez isso. Olha o capítulo 3, versículo 22. Sabe o que está escrito lá? O Senhor fala assim, ó: olha, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e temos que tirar ele daqui, para que ele não fique comendo, ou coma ou fique comendo, que me parece fazer mais sentido, que ele fique comendo da árvore da vida, e ele não morra, porque era a árvore que dava vida eterna. Então, se ele ficar caído e comendo da árvore da vida, ou se ele comer uma vez e ficar vivo para sempre, vai ser terrível. Ele não pode ser imortal caído, ele precisa morrer. É bom que esse homem caído, corruptível, ele morra, para o bem dele mesmo, para que um dia ele possa voltar à perfeição. Ele tem que morrer. E aí eu vejo um paralelo muito grande com o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele defende a ressurreição dos corpos. Sabia que tem essa doutrina na Bíblia, gente? De que um dia, a gente só pensa em céu, né? Mas existe uma fase da vida em que o nosso espírito, que estará no céu com Deus, se reencontrará com o nosso corpo aqui da terra, ressurreto. Mas pastor, mas se o corpo já for decomposto, se o corpo for cremado, meu irmão, Deus é poderoso para fazer o pó se juntar de novo, para pegar a matéria onde ela estiver e recriar e criar um novo corpo, unir ao seu espírito, e nós viveremos numa nova terra. Essa é a promessa da palavra de Deus. E quando Deus está dizendo a Adão: Adão, você vai voltar para o pó. Como Adão é crente, e os crentes da antiga aliança são salvos olhando para a promessa, e a promessa foi feita para Adão. Adão e Eva ouviram a pregação do proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, eles ouviram. Quando Deus disse em Gênesis 3,15, Ele falou assim: olha, eu vou levantar um descendente da mulher, que vai ferir, que vai derrotar você, diabo, serpente. Você não vai conseguir derrotá-lo, ele vai te vencer. Agora, descendente da mulher, qual foi o único ser humano que não foi gerado por homem, mas foi gerado só por Deus numa mulher, gente? Jesus. E Paulo chama Jesus em 1 Coríntios 15, quando ele fala sobre ressurreição dos corpos, de novo Adão. Ele fala: no primeiro Adão nós morremos, ele fala em Romanos. Em 1 Coríntios 15, 45, ele fala assim: o primeiro Adão foi feito uma alma, um ser vivente, mas o segundo Adão é um espírito que vivifica. E na hora de quando Deus tira Adão e Eva do Éden, Deus está guardando eles também para uma esperança futura. E quem sabe Adão e Eva hoje estão, por causa do que Cristo fez, redimindo eles junto ao seu Criador de novo. E que sabe um dia ressuscitam no novo céu e na nova terra em plenitude. Amém, gente? Então, em tudo que Deus fez, até tirar eles do Éden, foi bom. Porque quem vive eternamente sendo mal é demônio.
E Deus não queria Adão demônio, era melhor morrer e renascer de novo puro. Então em tudo Deus é bom, é isso que eu quero que você entenda. Em tudo Deus é bom. Em qualquer circunstância, em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento, depois de qualquer... mas aconteceu uma coisa muito ruim, uma tragédia, Deus é bom ali. Mas eu errei, eu falhei, eu vacilei, eu estraguei, Deus continua sendo bom. Mas eu estou sendo castigado por Deus, mesmo se Ele te castigar, te punir, te corrigir como um pai faz com o filho, ou até se Ele fizer como um juiz faz com o mal. Geralmente não se aplica aos filhos, né, mas aos maus. Por trás de tudo isso está a bondade de Deus, está o amor, está a graça. Por isso que Ele é a pessoa para quem nós temos que correr, sabe? De quem nós temos que nos aproximar. Em qualquer situação, em qualquer época, nunca fugir, nunca se esconder dele, mas sempre ir para ele. E se você está aqui, meu irmão, aí eu volto ao texto que nós lemos no início, Salmo 27:8. Se você está aqui e lá em seu coração de alguma forma tem assim, me busque, me busque. Vou lhe falar, isso é um convite do próprio Deus. Davi está dizendo isso, olha, dentro do meu coração eu ouço tua voz dizendo, me busque. E eu vou dizer, vou te buscar, Senhor. Isso era o Espírito de Deus dentro de Davi. Porque nenhum de nós, gente, naturalmente, temos desejo, vontade, impulso de buscar a Deus. Paulo em Romanos 3:11, citando o Salmo 14, Salmo 53, fala o seguinte, que ninguém há aqui na sua carne busca o Senhor. Se busca, é porque o Senhor concedeu fé. Filipenses 1:29 fala assim, a vós foi concedido crer. Se você está aqui, e o que eu estou falando aqui gera um interesse real em você, você realmente está dizendo assim, rapaz, como é que é esse negócio? Deus é bom, eu quero buscar a Deus. Vou te falar, isso não vem da carne, isso não vem de você mesmo. Essa fé real, ela é concedida por Deus a você. Mas pastor, lá em Romanos 10:17, não diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então qualquer pessoa que ouvir a palavra, ela pode escolher crer. Não, meu amigo, não é bem assim. Depois veja Paulo pregando em Filipos. Ele está pregando e ninguém ouve. Aí no versículo 24 de Atos 16 fala assim, então o Senhor concedeu a Lídia entender o que Paulo estava falando. O Senhor abriu-lhe o coração para crer. E ela se entregou. E ela confiou. E ela passou a buscar a Deus. Meu irmão, se você está aqui e há uma fé, uma vontade de crer, de buscar a Deus, de confiar nele, foi o Senhor quem entregou isso a você. Foi o Senhor quem abriu o seu coração. Não é a minha habilidade retórica, não é a minha oratória, não é esse ambiente, não é o fundo musical, não é o louvor que antecedeu, nada. Uma fé, uma vontade real de buscar a Deus, isso vem do Senhor. Eu cresci na igreja e eu lembro muito bem um momento em que eu tive uma fome, um desejo de Deus, era um negócio diferente. Eu ia para os cultos e desde criança e tipo assim, algumas coisas faziam sentido, outras coisas eu não gostava. Legal, era interessante, era curioso. Eu não estou falando sobre isso. Eu sei que tem gente aqui que vem para a igreja porque é interessante, é curioso. Às vezes vem porque alguém trouxe, vem porque alguém convidou, alguém pressionou.
Às vezes vem porque é uma tradição familiar, outros vêm para paquerar alguém. Rola também. Ah, poxa, minha namorada agora é de igreja, tenho que ir. Agora está de igreja, tenho que ir lá, tal. Né? Tem gente que vem para fazer um marketing, porque antigamente ser crente era feio, mas hoje em dia dá status. Se postar hoje, igreja, agora, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa legal. Então tem todo tipo de gente. Mas sabe quando você está ali dizendo, caramba, rapaz, eu realmente quero esse Deus. E aquilo vai aumentando em seu coração e você de repente está se vendo lendo um livro milenar. Isso é loucura, gente. Porque a gente não pega. Lembra que você na escola pegava, o professor passava um livro de literatura clássica. Ah, não, esse livro e quando? Ah, não, vou isso não. Que linguagem chata. Você não queria ler Dom Casmurro. Você não queria ler Hora da Estrela, né? Nosso azar que não tinha IA na época, né, gente? Não, a gente resumia esse negócio aí. Pelo amor de Deus. Mesmo assim, a gente arrumava um resumo na internet. A gente arrumava um resumo. Tinha uns resumos que a gente arrumava. Horríveis, mas a gente arrumava. Eu não sei quem resumia aquilo. Meu Deus do céu. Os que eu arrumava eram horríveis. A gente começava a ler um pouquinho, mas a gente não queria. A gente não se entende. Cara, hoje eu vejo adolescente pegando a Bíblia e devorando a palavra. Eu vivi isso. Quando eu me apaixonei pelo Senhor, eu tinha 15 anos, eu madrugava lendo um texto de 3.000 anos atrás. E quanto mais eu lia, mais desejo, mais eu queria. Quanto mais eu lia, mais ele virava algo real. Quanto mais eu lia, mais ele me curava, mais ele me respondia. Que é isso? Tem palavras que só tem na Bíblia, tem umas coisas estranhas, né? E você vai aprendendo e dizendo, meu Deus, faz sentido. E quando você começa a orar cada vez mais, você começa a fechar a porta do seu quarto, que coisa que parece de doido, né? Botar seu joelho no chão e ficar um tempão falando com alguém invisível. E pior que isso te faz bem, e você começa a ver resultados, e você começa a ver que está sendo beneficiado. E a sentir falta, e a perceber que a sua vida ela fica melhor quando você lê esse texto, quando você faz oração, quando se aproxima de pessoas que também buscam esse Deus. Você fala, caramba, é real. E aí você começa a agradecer a Deus por essa vozinha no seu coração que eu ouvi quando eu tinha 15 anos. Busque a minha presença. Aleluia. Busque a minha face. Eu lembro disso, eu angustiado comigo mesmo. Eu estava numa fase que eu estava decepcionado comigo mesmo. Fiquei frustrado comigo, sabe que você cai assim na real, você fica, caramba, eu sou chato, eu sou ruim, eu sou, enfim, os pensamentos assim. E aí eu fiquei meio sem saber, e aí tinha aquela voz mansa, aquela voz gostosa, aquela voz de pai, lá dentro assim, ó, busque a minha face. Venha falar comigo. Venha, porque em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento, depois de qualquer hora, eu sou seu beneficiador. Mesmo depois do Éden, sou eu quem te concedo filho. Sou eu quem te ajuda. E quando você perde filho, mesmo sendo culpa sua ou culpa dele, eu estou ali para consolar, para corrigir, para ter misericórdia, para ajudar. Como viver longe desse Deus? Se você está aqui hoje ouvindo isso, meu irmão, essa voz no seu coração, saiba que isso é um privilégio. Isso é uma bênção sem tamanho. Jesus disse em João 6 que ninguém pode vir a Ele se o Pai não conceder. Ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer primeiro.
Sabe, ir na igreja muita gente vai, ouvir um culto, muita gente ouve uma pregação, mas vir a Cristo, sabe, de verdade, e se entregar e dizer, eu te quero, eu quero te conhecer, toma a minha vida, isso é uma obra do Senhor, é obra de Hebreus 12:2, do autor e consumador da nossa fé, aquele que gera fé em nosso coração. E aqui eu quero encerrar perguntando a você: você tem ouvido essa voz dizendo, me busca? Ah, mas está difícil, mas sabe, eu mesmo errei, as coisas ficaram ruins, e as coisas desandaram, e fulano é ruim, e a vida está trágica. Me busca. Você tem ouvido isso? Mas eu estou ansioso, eu estou mal, eu estou abatido, não tenho perspectiva, perdi o melhor da vida, meu filho fez uma tragédia, e a voz assim, me busca. Eu sou tua resposta, eu sou tua solução, eu sou teu consolo, eu sou o renovo da sua vida, eu sou aquele que pode fazer por você o que você não imagina. Ele é tão lindo que ele estabelece 7, né? As 7 humilde, tem um filho chamado Enos, e como ele fala assim, ó, a vida humana não é nada, é fragilidade. Aí sabe o que Deus faz? Ele diz, pronto, é isso que eu quero, é gente humilde que confia em mim. Eu tenho que falar assim, ó, Gênesis 4:26 fala assim, então nesse tempo começou-se a invocar o Senhor, ou seja, agora começa a gente a buscar mais a Deus. Aí Deus faz, pega essa galera e derrama graça. Aí você vai ler lá em Lucas 3:8, a genealogia de Jesus, ela vai da ponta até a raiz. Aí quando chega na raiz fala, Jesus, né? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ó Adão aqui, honrado de novo, na genealogia de Jesus. Eu estabeleci de novo, Adão, uma bênção na sua vida, uma graça na sua vida, um caminho de restauração e de honra. Busca a minha presença. Ah, mas busca-me, eu sou a resposta. Quando Moisés estava achando difícil demais libertar o povo de Israel, uma missão grande demais, ele achava que ele não era capaz, de fato não era. Ele falou, quem eu sou? Quem eu sou? Por que sou eu para fazer tal coisa? Deus disse, você é aquele que anda comigo. Não importa quem você é, importa quem eu sou. Só me busca. Aí ele muda, mas peraí, mas quem é o Senhor? Porque tipo, lá no Egito eles têm um Deus para tudo. Eles têm um Deus do rio Nilo, eles têm um Deus do sol, o Ra, né? Ele tem um Deus das moscas, tem um Deus da colheita, tem um Deus para cada coisa. E o Senhor gerencia o quê? Qual é o problema que o Senhor resolve? Qual é o Senhor padroeiro do quê? Com todo respeito, viu, gente? A galera do padroeiro. Mas o Senhor faz o quê? O que é que o Senhor resolve? Para eu dizer lá, ó, o Deus que me trouxe aqui é o Deus que resolve tal coisa. Aí o Senhor falou, mocha, ô Binho, eu sou o que eu sou. Como quem diz, o que você imaginar eu resolvo, Moisés. E eu vou chegar lá justamente mostrando para Israel que no rio Nilo, quem manda sou eu, no sol quem manda sou eu, nas moscas quem manda sou eu, na luz quem manda sou eu, quem manda em Faraó sou eu sou tudo que você precisar, Moisés, só me busca, Moisés. Oh, meu irmão, se essa voz estiver no seu coração dizendo hoje, busque-me, diga, Senhor, obrigado por isso. Eu vou. Davi disse, a tua voz disse dentro de mim, busque a minha face. E eu não fui bobo, respondi, a tua face eu vou buscar. E quem responder isso, fique de pé comigo hoje em nome de Jesus. E diga a ele, a tua face eu vou buscar, Senhor.
eu vou orar, eu vou te conhecer na palavra, eu vou ter comunhão com os meus irmãos, eu vou, Senhor, se o Senhor está me chamando, eu não vou endurecer o meu coração, a minha face eu vou te buscar. Porque esse foi o problema de Caim. Deus chamou ele para buscar, mas ele endureceu o coração, lembra? Quando Caim estava emburrado, o que Deus falou? Caim, se você vier certinho, eu lhe aceito. Me busca de coração. Me busca de coração, Caim, que eu lhe aceito, Caim. Mas ele não buscou. E que nós não sejamos Caíns em nome de Jesus, que vão se afastando do Senhor, que vão se afastando dele, mas que sejamos os 7, aqueles que Deus estabelece, e que quando geram, diz, gerei Enos, frágil, porque tudo que eu tenho é o Senhor. Ele é nossa força, nossa esperança, é nossa vida. Amém? Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Aleluia. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Ó a carne, ó. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. A carne que dá uma desculpa. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Diga pra ele hoje. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto, tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Diga a ele. Senhor, nós vamos. Já estou indo ao teu encontro, Aleluia. Senhor. Oh, aleluia. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Sabe, o que muda tudo é uma coisa muito simples. Você tá ali, você tá, pô, legal esse culto, é interessante, tal. Qual era esse pastor aí, tal. Pô, sei lá, velho, tô aqui, mas não sei, sei lá, tô, mas não tô, não, pô, sei lá, tô, mas sei lá, não, tá. Aí sabe quando vira tudo? É quando de repente você começa a falar com ele. Ainda que timidamente você fala, Deus, eu acho que eu acredito, viu? Deus, você podia me ouvir? Deus, se o Senhor existe mesmo, ainda que você ore assim, me ajude. Deus, eu quero te conhecer. Aí você começa, quando você se ri, quando você transita do observar de longe, você puxa o papo com ele para você ver.
Você começa a falar com Ele. Você começa a abrir o coração. Aí tudo começa a se transformar. Daqui a pouco você está rasgando a sua alma, chorando, adorando, bendizendo, sentindo a presença dEle, sendo iluminado, renovado, restaurado, como só Ele pode fazer na sua vida. Recebendo o sete, o estabelecimento dEle na sua vida, o renovo dEle na sua vida, o consolo dEle na sua vida. Ele é poderoso para fazer em qualquer fase da sua vida. Ah, mas passou, depois disso, depois daquilo, o Senhor chega e Ele renova, Ele abençoa, Ele fortalece. Amém? Então, a gente vai cantar de novo essa canção. E aí eu vou te convidar a fazer uma coisa agora. Assim, não é pra mim não. Por mim eu fico até com vergonha de ficar te pedindo isso. Eu sou meio assim, não vai pedir nada a ninguém. É por você. Não quiser fazer, daí não faz. Vou te convidar a fazer uma coisa. Fecha o olho agora. É uma coisa assim, esse olhão esbugalhado já te desconcentra. Fecha o seu olhinho agora. E quando chega na parte do eu vou, comece a falar com Deus. Diga eu vou e comece a fale qualquer coisa. Comece a falar com Deus. Vamos mais uma vez cantar essa música? Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Fale com Ele, fale com Ele. Oh Senhor, nós vamos para o Senhor. Já estou indo ao teu encontro. Nos receba em tua presença. Senhor, vou correndo ao seu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Aleluia, sim. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Amém. Pai, a tua palavra diz que nós não somos dignos de chegar ao Senhor, mas que por tua graça o Senhor se achegou a nós em Cristo, e que o último Adão morreu na cruz por nós, e o seu sangue clama mais alto do que o de Abel, clama trazendo misericórdia, clama trazendo redenção, clama trazendo graça. E por causa desse sangue que clama e que reivindica a nossa vida, nós nos aproximamos do Senhor.
Te agradecemos pela fé que o Senhor gerou em nosso coração. E queremos responder ao teu chamado com busca, com interesse, com oração, com leitura da palavra, com comunhão, com serviço, com entrega. Nós te queremos, Senhor. O Senhor que estava ali no culto de Adão e Eva, no culto de Caim e Abel, consolando, orientando, exortando, é muito mais que está conosco hoje em Cristo. Não nos deixe esquecer isso nem por um momento, Pai. Que o nosso coração sempre te responda com muito interesse, com muito desejo, para que um dia não tenhamos que fazer como Caim, lamentar por estar perdendo, por não estar na tua presença, não, Senhor. Que mesmo fragilizados, mesmo enos, estejamos ali invocando o Senhor, porque é o Senhor quem nos estabelece, é o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos restaura. Que nós te busquemos em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão e consolação no Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe, boa semana, vá em paz, em nome de Jesus.